pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Maiane Alves, eu sou engenheira agrônoma e atualmente sou doutoranda no programa de Ciências do Solo na UFC, no Ceará. E é um prazer vir aqui falar com vocês um pouco sobre os bioinsumos na agricultura, um tema que tem estado em alta, nos últimos tempos e que é de suma importância quando se pensa na produção de alimentos, sendo em quantidade e em qualidade, garantindo tanto a segurança alimentar como também a sustentabilidade ambiental, que é um outro ponto que vem estado em alta nos últimos anos. Bom, a agricultura brasileira ela tem apresentado uma crescente exponencial nos últimos 50 anos com relação à produção de diversos tipos de commodities. Nisso, o país tem passado de importador de alimentos para o que vemos hoje, que é um exportador de alimentos. O Brasil tem mandado para fora diversos tipos de alimentos, que são as commodities agrícolas, como a gente pode ver aqui nessa tabela. E o sucesso da agricultura no Brasil ele tem se dado pela disponibilidade de recursos naturais, de políticas públicas governamentais, do conhecimento técnico-científico, da inovação tecnológica, que são fundamentos importantes para o desenvolvimento da agricultura em um país. No entanto, os modelos de produção tradicional, eles demandam um uso excessivo de produtos químicos para conseguir alta produtividade e mitigar os efeitos abióticos e bióticos em campo, de forma que controlam as pragas do ambiente, mas com o custo da perda de biodiversidade, contaminando o solo, a água, causando dano à saúde humana, além de contribuir para aumentos de concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, com destaque para o dióxido de carbono, que traz consequências indesejáveis, como a poluição atmosférica e a redução da qualidade de vida no mundo. E dessa forma, várias organizações têm começado a apontar impactos causados pelo uso desses agrotóxicos, desses agroquímicos, e suas consequências na segurança alimentar, com a justificativa de que, sem a sustentabilidade, não é possível garantir que os alimentos eles tenham a qualidade necessária para as gerações futuras que vão vir. Nisso, tem se preocupado com práticas agrícolas sustentáveis com o uso de novos produtos, que são os bioinsumos. Eles têm apresentado uma proposta promissora, tecnológica, inovadora, que proporciona a oportunidade de unir tanto o interesse no contexto de produção agrícola, como alternativas agroecológicas de preservação ambiental. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, os bioinsumos eles são produtos derivados de organismos vivos ou seus metabólicos, ou seja, micro-organismos, restos de cultura, enfim. E inclui os micro-organismos benéficos, como eu falei, extratos vegetais, compostos orgânicos, formulações biotecnológicas, de mais diversas possível. E os seus efeitos, eles vão desde a promoção de crescimento, indução de tolerância ao estresse, até a biorremediação de solos degradados. Por isso a gente tem categorias de bioinsumos, tem os biofertilizantes, bioestimulantes, biocontroladores. E isso, existe nessas categorias, no caso, a gente pode falar dos biofertilizantes, bioestimulantes, o agente de controle biológico, como eu falei. E para ilustrar o que são esses produtos, eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu trouxe foi os fixadores biológicos de nitrogênio, os FBN. Quem é do curso de agronomia, provavelmente vai lembrar, vai ver isso aqui em algum momento. E a gente já tem sabido na literatura hoje que plantas leguminosas, como o feijão, por exemplo, elas são autossuficientes no nitrogênio, devido à capacidade de serem infeccionadas por micro-organismos como o bradyrhizópio, o azospirilo. E esses micro-organismos eles formam estruturas na raiz dessas plantas, que a gente denomina de nódulo, e ali essa bactéria ela estabelece uma relação com a planta, onde sofre modificações biológicas, formando associações, e dentro dessas associações, elas conseguem fixar nitrogênio no solo e fazer uma troca ali com a planta.
A bactéria, ela utiliza dos fotoassimilados cedidos pela planta para poder fixar o nitrogênio, para ter energia para a fixação do nitrogênio atmosférico, e em troca, né, ela transfere para a planta esse nitrogênio de uma forma assimilável. Assim, né, a gente tem que a inoculação desses micro-organismos, ela aumenta a produtividade de culturas, incluindo culturas não leguminosas, tipo o milho, por exemplo. Aqui nesse gráfico eu trouxe para vocês um resultado para a cultura do milho. E aí a gente vê que quando a gente coloca esses micro-organismos, o azospirilo e o bradyrhizópio, tanto eles separados como co-inoculados juntos, eles tendem a aumentar a quantidade, né, a produtividade de culturas que não são necessariamente culturas que já fazem isso naturalmente, mas como é o caso do milho aqui que eu trouxe, né? Aqui a gente tem o exemplo da bovéria. Essa bovéria, ele é um fungo que é usado como inseticida biológico. Ele tem capacidade de controlar mais de 700 insetos pragas na agricultura de forma sustentável e tem uma ampla capacidade de ser utilizado em culturas, né? Ele funciona bem para a cultura da soja, do milho, do algodão, da cana-de-açúcar e várias outras. E o controle ele corre a partir dos esporos do fungo que penetram a carapaça, o corpo dos insetos pragas, se multiplicando, né, dentro do inseto, liberando toxinas e destruindo os seus órgãos, resultando assim na morte, né, desse inseto. E dentro das pragas controladas, a gente pode citar diversas aqui que são importantes para a agricultura. A gente tem a mosca branca, o ácaro rajado, a cigarrinha das pastagens, percevejo marrom, pulgão do algodoeiro, a broca do café. A gente tem o moleque da bananeira, bicudo da cana, a vaquinha verde amarela. Enfim, são diversos insetos, né, que já têm sido relatados que podem ser controlados pelo fungo bovéria. E aí a gente tem que atualmente, né, existe mais de 50 produtos registrados no mapa que são a base, né, de Bovéria bassiana, que é o fungo específico, e como esse fungo específico, né, como ingrediente ativo, se apresentando, né, em diferentes formas de formulações e de concentrações. A gente tem também como exemplo aqui o Biomanfos, que é um produto comercial produzido em parceria da Embrapa com uma empresa privada. E nisso a gente tem que esse produto ele é produzido a partir de 2 cepas de bacilos, o Bacillus subtilis e o Megantherium, e ele serve, né, como uma forma de biosolubilizador de nutrientes, como é o caso do fósforo, por exemplo. A gente tem que esses bacilos, esses micro-organismos, eles interagem com o fósforo no solo, que está fixo numa forma não assimilável para a planta, de uma forma não acessível, e disponibiliza ele para a planta. Mas aí também, esses micro-organismos eles apresentam outras funções também, mas a principal, né, da formulação é essa, de biodisponibilizador de fósforo. E a gente pode ter, né, outros bioinsumos e uso. Aqui eu só trouxe esses 3 exemplos, mas existem diversos tipos de bioinsumos, como compostos orgânicos, por exemplo, feito vamos ver aquela estrutura? Ai, meu Deus, esqueci o nome. Em biodigestores, ou então em composteiras, o estrumo de animal, né, a cama de galinha, por exemplo, são exemplos de bioinsumos, porque bioinsumo é tudo aquilo que tem origem orgânica, como eu já falei, né, mais atrás. Mas aí, entrando um pouco na história, né, do bioinsumo no Brasil, a história desses produtos, ela não é nova aqui. Desde os anos 20, a gente tem tentado desenvolver e expandir o uso desses produtos, sendo que entre 1921 e 1944 ainda não existia sucesso nas tentativas de expansão, de importação, de liberação de agentes de controle de pragas, por exemplo. E o primeiro projeto bem sucedido, ele só veio acontecer, né, em 1967, do parasitoide Neodusmetia saguani, para o controle, né, da cochonilha das pastagens.
Nisso, esse paracidóide ele se estabeleceu sucesso tanto na região de introdução, que aconteceu na Bahia, como também em outras áreas, né, com o uso para parasitoides no controle da broca da cana também, que hoje tem uma área superior a 5 milhões de hectares, só com controle biológico. E, atualmente, né, o mercado brasileiro ele vem disponibilizando diversos micro-organismos nas bioinoculações. E aí a gente tem o Potésia fapilis, o Cryptolemus, Diachaminimofra, a gente tem Stenérmina, Tricograma, diversos tipos de tricogramas, né, de espécies, Bovéria, a gente tem o Bacillus thuringiense, a gente tem o Bacillus tuberculosis, Megatério, Aspergillus flavus. A gente tem diversos micro-organismos, né, sendo utilizados como bioinsumos e outros compostos orgânicos, né, também sendo utilizados como bioinsumos em formulações que têm sido desenvolvidas e aceitas, né, liberadas no nosso país. Nisso, de 1920 para cá, as diversas empresas no setor agrícola ela vem colaborando para liderar pesquisas científicas sobre a eficiência, né, dos bioinsumos. A gente tem uma lista aqui com diversas empresas com registro desses bioinsumos no mapa, e a gente pode ver, né, aqui nesse quadro aqui, empresas, né, que têm registros ativos até o ano 2023. Tem empresas aí com 20, 30 registros no mapa de produto, mostrando, né, que existe um interesse na produção, né, de bioinsumos, no desenvolvimento desse produto. A gente tem também que as pesquisas, né, que vêm sendo feitas, tanto dessas empresas como com parcerias com a Embrapa, com institutos federais, elas vêm sendo feitas identificando micro-organismos benéficos, né, até a otimização das formulações em si, né, e identificando também as melhores técnicas para a aplicação desses produtos. Um exemplo de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem são trabalhos desenvolvidos para a Embrapa, onde já existem 253 registros, né, por meio do Centro de Recursos Genéticos e Tecnológico. A gente tem as coleções, que engloba aí coleção de grupos de fungos entomopatogênicos, complicado para esse nome. A gente tem bancos de germoplasma, né, de bacilos para controle biológico, que é das bactérias mais bem estudadas em relação a isso, né, a produção de bioinsumos. A gente tem coleções de culturas de fitopatogênicos e agentes de controle biológico desses fitopatogênicos. E também, né, a gente tem destacado a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que tem 190, né, registros de coleções de cultura micoteca, né, culturas de fungos com pesquisa de controle biológico em si. Sendo, né, que só nos últimos 20 anos foram encontradas aí mais de 6.420 patentes, né, relacionadas a bioinsumos nas bases de dados do INPI, que são essas que eu tenho trazido aqui para vocês. E a gente pode ver, né, nesse gráfico que apresenta uma média aí de 200 a 200 patentes, né, registradas por ano, que são classificadas, né, no registro INPI, conforme a gente vê aqui na tabela, que são as categorias, né, os processos eles obtiveram maior quantidade de registros relacionados com bactérias, por meio de culturas tais como a bactérias C12N1/20, que aqui tem o código, né? Ele está vendo? Com 2.954 patentes registradas, seguido, né, por biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou reguladores de crescimento de planta, que eu também marquei aí em vermelho, contendo micro-organismos como vírus, fungos, microbiais, animais ou substâncias produzidas, que aí são 1.673 patentes, e a gente tem, né, também reguladores de crescimento, que são essas linhas de cima, né, o código A01P2100/00, um total de 1.362 patentes. Ou seja, tem muita patente sendo registrada, sendo estudada, muita coisa sendo estudada e desenvolvendo patentes, né, e sendo classificada dentro dessas categorias, já que os bioinsumos são muito diversos.
Em consonância, né, com essas pesquisas e registro de patente, a gente tem o uso desses produtos no mercado, né, na agricultura de fato. E nisso a gente tem que o mercado de biodefensivos ele tem crescido anualmente no país, de acordo com a CLB, mostrando valores aí de 1,3 bilhões de reais na safra 2021-22, onde os bioinsumos eles representam 28% e os agroquímicos normais, né, tradicionais, 72%. A gente tem visto esse crescimento, né, dos bioinsumos utilizados, sendo que eles são utilizados em culturas como a soja, já são usados na soja, né, 42%, algodão, 21%, cana-de-açúcar, 18%, milho, 15%, e outras culturas, 4%, do total de culturas, né, que são utilizados os bioinsumos. Aí, sobre a ótica econômica, a gente tem que esses bioinsumos, eles representam uma alternativa viável, né? A gente vê aqui, em questão de números, para a redução de custos na produção agrícola, especialmente no contexto da elevação dos preços de fertilizantes e defensivos químicos convencionais. E alguns autores eles já têm demonstrado que, além dos ganhos agroeconômicos, né, significativos das culturas, como o milho, por exemplo, que a gente mostrou lá atrás, há também o aumento, né, do retorno financeiro por hectare, atribuindo a diminuição de gastos com insumos sintéticos. Porque os bioinsumos, por ser orgânico, eles têm um menor impacto no ambiente, né, e reduzem a necessidade de ficar reaplicando o tempo todo insumos químicos que normalmente têm um difícil acesso, são importados de outros países, então que tem um custo elevado, né, de produção e que também afeta ecologicamente o ambiente. E aí essa relação de custo-benefício dos bioinsumos, ela tem sido positiva, reforçando o apelo, né, entre pequenos e médios produtores, frequentemente sendo sensível a variações de mercado. E aí a gente tem na cultura da soja, por exemplo, resultados ainda mais expressivos, né, são observados, em que avalia a aplicação de micro-organismos multifuncionais combinada com sistemas de plantio diversos e diferentes doses de fósforo. Então, existem estudos, existem aplicações que mostram que o uso de bioinsumos ele é viável, né? Com isso, esses diversos estudos têm se retomado a utilização de bioinsumos na agricultura, né, sendo visto diversas vantagens, né, que a gente pode citar do uso desses produtos. A gente tem, primeiro, a redução, né, de dependência dos produtos químicos, como eu já falei, que são sintéticos, uma vez que os bioinsumos eles permitem a redução da utilização de fertilizantes, pesticidas e contribuem para uma diminuição da poluição ambiental. A gente tem também a melhoria da saúde do solo, né, ao promover uma atividade microbiana benéfica, já que a maioria desses bioinsumos acabam tendo micro-organismos e que melhoram também a estrutura do solo. E aí esses bioinsumos eles contribuem tanto para a saúde como para a fertilidade do solo a longo prazo. A gente tem também, né, um menor impacto ambiental, que já vem com consequência, porque a utilização de bioinsumos ela pode reduzir tanto a lixiviação de nutrientes que podem acabar chegando a águas subterrâneas, como também, né, começam a preservar a própria estrutura do solo. E nisso a gente tem também, né, que os bioinsumos eles apresentam a vantagem de aumentar a resistência das plantas, pois a gente viu que existe essa categoria de bioinsumos, né, que funcionam como biopesticidas e bioestimulantes. Ela aumenta a resistência da planta a pragas e doenças, assim como também controlam de forma efetiva, de forma direta, essas pragas e essas doenças de atingir a planta, reduzindo também a necessidade de tratamento químico, que a gente sabe que não fica apenas no vegetal, ela acaba contaminando o solo e, às vezes, até corpos hídricos próximos da região que você aplicou, né? Mas aí a gente vem a seguinte pergunta: se os estudos eles mostram isso, que é vantajoso economicamente, a gente tem visto patentes, a gente tem visto que algumas pessoas já têm utilizado os insumos na prática, e a gente vê esse interesse, esse potencial, por que é que não existe um uso em massa, né, do produto?
porque quase não se usa bioinsumos na prática, né, em grande escala. E a resposta para essa pergunta, ela é bem simples e, ao mesmo tempo, ela é muito complexa. O uso de bioinsumos, ele, apesar de ser economicamente viável, de ter um potencial muito bom, a gente vê que ele se dá muito bem com plantas, ele é ecologicamente saudável, a gente apresenta diversos tipos de limitações. E essas limitações, elas são categóricas, tanto técnicas, biológicas, como também econômicas. E nisso a gente tem que, nessas limitações, como é o caso da limitação técnica e biológica, primeiramente, que os diversos entraves, né? Cada uma tem seus próprios entraves, que vão desde a heterogeneidade dos bioinsumos disponíveis à falta de padronização, né, das formulações, metodologias de aplicação. Porque a gente tem, como eu falei mais um pouco no começo, a gente tem diversas formas de bioinsumos. A gente tem bioinsumos que são de origem microbiana, pode ser o micro-organismo em si, pode ser compostos liberados pelo micro-organismo. A gente tem compostagem, adubos de estrumo, de biodigestor. Então, é uma diversidade muito grande. E falta padronização desses produtos, faltam formulações, metodologias de aplicação, e isso acaba levando a outras formas de limitações, que a gente pode apontar, né, como o caso do efeito variável dependendo das condições ambientais, onde a eficácia, né, desses bioinsumos ela é influenciada diretamente pelas condições do ambiente, interagindo com aquela formulação que não é padronizada. Então, a gente às vezes tem um produto que ele funciona num determinado lugar, né, mas não funciona em outro lugar, devido a essa variação, né, às vezes num momento a gente aplica, funciona, e em outro momento aplica nesse mesmo lugar e não funciona mais, porque mudou, né, a formulação do produto. E a gente tem que, por exemplo, essa questão de efeitos variáveis ao ambiente, que locais com umidade abaixo de 40%, acima de 80%, ela diminui drasticamente a efetividade de insumos que são a base de atividade microbiana, por exemplo. E comprometendo aí até 50%, né, da eficácia do produto. E temperaturas inferiores a 10 graus ou acima de 35 graus também afetam negativamente nessa variabilidade do micro-organismo, reduzindo aí 30% da capacidade de colonização das raízes, né? E se não colonizam a raiz, essa interação micro-organismo-planta não acontece e a gente não tem o efeito esperado, né, da interação do bioinsumo com a planta, sendo que essa interação por si só já é muito complexa, né, e pouco compreendida. A gente tem que mais pesquisas, né, precisam ser feitas otimizando o uso desses produtos, né, em diferentes ambientes. E aí, com isso, a gente tem também, além da variabilidade, né, desses produtos, os custos iniciais mais altos. Isso acontece porque a gente precisa associar esses micro-organismos à pesquisa, ao desenvolvimento e à produção dos bioinsumos, que pode ser alta, né, em comparação com produtos químicos convencionais que já estão bem estabelecidos. Então, a gente não adianta só produzir um bioinsumo na sua fazenda, aplicar ele e achar que toda vez ele vai funcionar. É preciso testar dosagens, testar condições ambientais, testar as culturas, e isso pode causar um pouco um aumento de custo inicialmente, mas a longo prazo, né, vai compensar. A gente tem também, né, a necessidade de conhecimento técnico para o uso desses produtos, que muitas vezes os agricultores não têm. Uma vez, né, que esses agricultores, muitas vezes, eles não têm um atendimento, uma assistência para ser bem orientado e não têm o conhecimento técnico, né, próprio para utilizar, sendo que a gente precisa, né, desse conhecimento técnico específico na hora de usar o bioinsumo, de aplicar, de manejar esse produto, podendo aí ser um desafio para os agricultores. A gente tem também, né, com relação ao tempo para resultados, os bioinsumos, eles costumam levar um tempo a mais, né, para reagir ali, para apresentar resultados visíveis em comparação a produtos químicos sintéticos, que têm uma ação muito rápida, mas eles oferecem muitas vantagens a longo prazo, que normalmente o agricultor acaba deixando de lado, né, não se preocupa tanto com o solo, com o meio ambiente, enquanto, né, que produtos químicos, eles podem causar danos a longo prazo.
mas o agricultor quer ter resultado ali rápido, né? E isso acaba meio que limitando o uso do produto nessa primeira vista, né? E aí a gente tem também que podendo apontar a composição e o mecanismo de ação específico. Como eu falei, essa composição acaba sendo muito variável e ela pode funcionar de uma forma eficaz em um determinado momento e fracassar em outro, principalmente, né, sobre condições de estresse. A gente tem um ambiente, uma falta de água, um excesso de água, um ambiente salino, ou muito quente, muito frio, que compromete, né, a sobrevivência dos micro-organismos, a colonização, a atividade microbiológica em si, e pode, né, suprimir as comunidades biológicas do produto, além, né, da interação do micro-organismo com a biota nativa, né, que já é adaptada àquele ambiente. Aí, outro ponto crítico, né, a interação dos bioinsumos com insumos químicos já utilizados no manejo agrícola, que os fertilizantes de alta solubilidade, né, e defensivos sintéticos, eles podem acabar inibindo a multiplicação dos micro-organismos benéficos, reduzindo aí a eficácia, né, da inoculação, além, né, de causar uma forte dependência da capacidade dos micro-organismos em se estabelecer associativamente, né, de forma simbiótica ou endofítica com as plantas, que estão submetidas, né, a diversos tipos de estresse. As outras limitações, né, com relação a condições socioeconômicas e regulatórias dos bioinsumos, a gente pode falar aqui sobre a adoção desses bioinsumos como conhecimento técnico, como eu já falei, e a capacidade de manejo e compreensão de limitações do produto, que muitas vezes, por não ter esse conhecimento, os agricultores, né, eles resistem, né, a essa aplicação por não conhecer e por não ter, né, essa assistência, essa orientação de forma correta, que possa somar, né, possa convencer o uso. E nisso, a questão da resistência cultural, a adoção de práticas novas, tem sido muito complicada de atravessar, porque a percepção de uso dessas práticas novas, ela é vista como uma percepção de risco econômico. Pode funcionar, mas pode não funcionar. Então, o agricultor ele tem muito medo de aplicar, né, uma coisa nova com o uso de bioinsumos, porque não sabe se vai funcionar, então ele tem medo de gastar dinheiro e não ter um retorno. E isso acaba sendo, né, uma barreira com a implementação dos bioinsumos. E a gente tem também, né, na questão de aspectos regulatórios, que embora já exista uma legislação e programas nacionais, né, que tenham avançado, já existindo aí a normalização de produtos de bioinsumos pela Lei 15.070 de 2024, a gente também tem o Programa Nacional de Bioinsumos, que estimulam, né, fortalecem tanto a agricultura sustentável como a produção dos bioinsumos em si. Ainda há carência de políticas voltadas para garantir o acesso facilitado, estimulando a pesquisa, a aplicação em condição de campo, criação de modelo de governança comunitária, né, que favoreça esse uso de forma coletiva, em associações, em cooperativas rurais, como é o caso do acesso a crédito rural específico, por exemplo, para a produção desses bioinsumos, para investir na compra desses bioinsumos e escalabilidade industrial, né? Esses bioinsumos, eles não têm uma escala industrial de produção. Ainda precisa se investir nisso, em produzir bioinsumos em alta quantidade. E por ser uma coisa de origem orgânica, variável, isso ainda não acontece. E também entra, né, aí como dificuldade nisso a questão da certificação, né? Como eu vou certificar um produto que é tão variável? Então, precisa-se estudar mais para saber mais sobre isso e diminuir essa variabilidade aí, facilitando a questão regulatória e certificativa desses produtos para poderem serem, né, de fato, utilizados. Então, o que fazer para superar essas limitações? Bom, para superar esses desafios, a gente precisa fazer uma abordagem integrativa. A gente precisa ver do ponto de vista técnico e do ponto de vista socioeconômico.
Do ponto de vista técnico, a gente precisa intensificar as pesquisas que avaliem, né, a performance desses bioinsumos em diferentes condições ambientais, tais como condições de salinidade, clima variável, solos diferentes, solos mais profundos, mais rasos, arenosos, orgânicos, e culturas, né? A gente vê nas diversas culturas, não só nas culturas mais cultivadas, né, as commodities, mas em culturas que também não são muito comuns. A gente precisa estudar em todas elas, né, para ver de que forma cada situação responde. E isso a gente consegue estabelecer, né, protocolos de ampliação que são mais robustos e mais reprodutíveis. Né? A partir do momento que a gente explora condições diferentes, diversas, a gente consegue, né, atingir ali uma ampla gama, né, de funcionamento. Aí a gente precisa também ver, né, a prospecção de micro-organismos que sejam mais tolerantes, né, a ambientes naturalmente hostis, ambientes com muita salinidade, pouca água, ambientes secos, né, como questões que afetam o semiárido, com metais pesados, enfim. E nisso constituir, né, uma estratégia promissora para o desenvolvimento de produtos mais eficazes. Assim, uma vez que a gente tenha resultados experimentais e tenha essa prospecção de micro-organismos, a gente já consegue indicar o potencial desses micro-organismos, reforçando, embora, né, o incipiente uso em escala industrial, em escala comercial. A gente vai conseguir, né, fazer pequenas produções que vão acabar ampliando, né, vão sendo conseguidas, né, de se produzir em escala comercial, em uma escala que se dê para vender e que seja reproduzível e padronizada. Nisso, né, esses bioinsumos, eles podem desempenhar um papel estratégico tanto, né, com a boa seleção, né, dos micro-organismos, como na aplicação em condições específicas, né, já que a gente vai estar pesquisando e prospectando esses compostos e englobando, né, atingindo um amplo espectro, né, de condições. Do ponto de vista socioeconômico, a disseminação do uso de bioinsumos, ela vai depender da ampliação, né, da assistência técnica, da capacitação dos agricultores e da criação, né, de instrumentos de financiamento e subsídio. A gente precisa que políticas públicas sejam criadas, disponibilizando, né, técnicos que consigam dar assistência sobre isso, que saibam sobre o uso de micro-organismos, que consigam orientar sobre a produção, sobre a aplicação de micro-organismos, mas também, né, que a gente precisa de políticas públicas que possam fomentar o uso, né, desse produto, porque não adianta a gente ter o produto disponível e o agricultor não ter acesso a ele, não poder comprar esse produto, não poder acessar. Então, a gente precisa que seja disponibilizado, né, condições de subsídio também. E aí, a gente pode ver nisso, né, questões de descentralização, como, por exemplo, produção em unidades comunitárias de multiplicação desses micro-organismos que podem, né, acabar reduzindo os custos de produção. A gente tendo essas comunidades no local onde o agricultor vive, a gente já vai diminuir, por exemplo, a questão de um frete. Se tiver que levar, por exemplo, um micro-organismo de Fortaleza, São Paulo ou do Rio Grande do Sul para o Pará. Então, se existe naquele estado, naquele local, uma produção bem centralizada, bem estabelecida, não vai precisar ter esse deslocamento. Então, já reduz o valor do frete. Então, isso já torna mais acessível o produto. E nisso a gente reduz custos, né? Aumenta o acesso ao produto e aumenta a viabilidade também do produto, né? Que muitas vezes essa questão de logística, né, de deslocamento de um lugar para outro, acaba reduzindo a viabilidade por questão temporal também. E aí, dessa forma, né, a gente tem tendências futuras para esses produtos. A gente tem que o produto ele é viável, ele vale a pena utilizar, mas a gente não utiliza tanto por causa das limitações, mas aí essas limitações elas podem ser contornadas pelo que eu falei e apresentam como tendências futuras
basicamente, né, esse contorno que a gente fez. A gente tem que o futuro dos bioinsumos ele é promissor, ele impulsiona várias tendências que vão moldar a agricultura sustentável nas próximas décadas, sendo que essas tendências né, estão voltadas pelo que falei, a ênfase na agricultura sustentável, né, no qual, com a crescente ênfase né, nesse quesito, a gente tem falado muito sobre a agricultura sustentável, e esses produtos têm cada vez mais chegado à luz, tem mais sido escolhidos, né, é o caso dos bioinsumos para as plantações, e essa mudança, ela impulsiona tanto a conscientização, ela é impulsionada tanto pela conscientização dos impactos ambientais, né, causados pela agricultura convencional, mas também pela necessidade de adotar práticas mais sustentáveis mesmo, que garantam né, uma saúde do solo, dos ecossistemas e dos alimentos que a gente está consumindo, porque tudo impacta a produção de alimentos. Né? Se um ambiente não é saudável, o produto que vai sair dali também não vai ser saudável, né? Não vai ser bom o suficiente. A gente precisa né, desse avanço na pesquisa microbiana. Os micro-organismos eles têm sido desconsiderados, têm sido mal vistos durante muito tempo, e agora né, a gente está realmente dando valor para o estudo microbiano, e a gente tem desempenhado né, um papel fundamental na melhoria né, da eficácia de bioinsumos com esses estudos, já que a grande parte dos bioinsumos eles são de origem né, microbiológicas, com o desenvolvimento de cepas novas, né, microbianas, eles ajudam né, numa melhor compreensão da interação planta-micro-organismo e contribuem né, para impulsionar a adoção de sistemas mais sustentáveis. Porque, como eu já falei, ajuda o solo, ajuda a prevenir gases de efeito estufa, e tudo isso faz com que os bioinsumos né, sejam mais valorizados. E a crescente conscientização sobre os impactos né, da agricultura convencional, os produtos eles buscam né, alternativas mais sustentáveis, garantindo a saúde do solo e do ecossistema. Com relação a políticas públicas favoráveis, que eu já venho falando, né, a adoção de políticas agrícolas que incentivam uma agricultura sustentável e reduz o uso de produtos químicos, sintéticos, ela é uma tendência crescente. E isso não acontece aqui só no Brasil, ela acontece em diversos países, na Europa, enfim. E essas políticas, elas podem incluir incentivos, tanto financeiros, né, para a transição para práticas agrícolas mais sustentáveis, como também, né, dos próprios bioinsumos, técnicas de manejo do solo, que promovem né, a saúde do ecossistema. Além disso, a implementação e regulação mais rigorosa em relação ao uso de agrotóxicos e de fertilizantes químicos, ela também tem se tornado né, cada vez mais comum, visando tanto a proteção da saúde humana, né, como do meio ambiente. Essa questão dos agrotóxicos não tem funcionado muito no Brasil, mas em outros países né, é uma tendência que vem crescendo, né? A gente tem também a questão da expansão da agricultura orgânica, né? Porque está tudo interligado. E uma vez que a agricultura orgânica ela tem se expandido né, para atender a demanda crescente por alimentos orgânicos e saudáveis, porque os consumidores estão cada vez mais preocupados com a qualidade do que eles estão consumindo e com o impacto que isso gera no ambiente, a gente tem tido né, mais... A gente tem tido um estímulo mesmo para o uso né, de produtos orgânicos. Aí nisso, a agricultura orgânica ela promove práticas sustentáveis, com o uso de adubos naturais, a preservação de biodiversidade. Isso contribui né, para a saúde do ambiente, como a gente já tem falado. E a crescente conscientização, ela tem trazido benefícios tanto para a agricultura orgânica como para o ambiente, mas também para os agricultores né, que adotam essas práticas, contribuindo para um sistema mais estável, né, que consegue produzir durante muito mais tempo, já que aquele sistema vai estar em equilíbrio, né? E isso acaba revertendo para o produtor ganhos econômicos, já que produtos orgânicos são muito mais valorizados economicamente falando, e também o agricultor vai conseguir produzir por muito mais tempo naquele local. A gente tem, por fim, né, a tecnologia e inovação,
onde a aplicação de tecnologias e inovações e distribuição, no caso dos bioinsumos, né, ela facilita a ampliação de adoção em larga escala. Isso inclui desenvolvimento de técnicas de produção, né, como a utilização de biofertilizantes, biopesticidas, além, né, de sistemas de irrigação mais eficientes e sustentáveis, sistemas de gotejo, que vão causar menos impacto de compactação, de salinização, no caso de locais que usam águas de qualidade inferior. A gente tem também tecnologias, né, que podem auxiliar na rastreabilidade, né, dos produtos orgânicos, garantindo transparência e confiabilidade do consumidor. E nisso, com a combinação de práticas sustentáveis e inovações tecnológicas, a agricultura orgânica ela tem um potencial de se tornar a principal fonte de alimentos no futuro, né, garantindo a segurança alimentar, a preservação do meio ambiente e a geração de recursos econômicos, né, para produtores. Conforme, né, a tendência que se desenvolve, né, é esperado que os bioinsumos, né, eles desempenham um papel cada vez mais crucial nessa promoção da agricultura sustentável e na redução dos impactos associado aí à produção de alimentos. Como considerações finais, né, a gente tem que o uso de bioinsumos na agricultura, ele apresenta uma mudança de paradigma, que busca equilibrar tanto a necessidade da produção de alimentos em larga escala, como a conservação do meio ambiente, a promoção da saúde do solo, integrando benefícios agronômicos, ambientais, sociais, sendo que a aplicação, né, desses bioinsumos, desses produtos, elas têm enfrentado, né, limitações relevantes. A gente tem todas as limitações, que são desde de técnicas a barreiras econômicas e regulatórias, mas também, né, apresentam lacunas científicas que incluem aí a variabilidade de desempenho dos bioinsumos em diferentes tipos de solo, níveis de salinidade, questões hídricas, enfim, a falta de compreensão detalhada, né, desses mecanismos molecular, fisiológico, enfim, os mecanismos como os micro-organismos, eles promovem, né, tolerância, eles auxiliam as plantas, e a ausência, né, de protocolos padronizados na avaliação em campo, eles possam ser replicados globalmente. Com isso, há uma necessidade de estudo. A gente viu que precisa esse estudo a longo prazo que interage bioinsumos com efeitos cumulativos, sinergia com condições de ambiente, de planta. E assim, a gente consegue, né, ver a longo prazo de que forma esses bioinsumos eles interagem com o manejo nutricional, com práticas de conservação do solo, com questões econômicas, e a gente consegue avaliar todos esses efeitos. E dessa forma, as lacunas regulatórias de biossegurança, elas vão conseguir, né, chegar a um ponto de serem abordadas de fato, de serem bem pontuadas, para garantir, né, a superação das lacunas consolidadas e estabelecer protocolos bem definitivos, né, de aplicação, onde a gente consegue, né, fazer com que os bioinsumos possam ser produzidos, distribuídos e aplicados em larga escala, sem risco ambiental ou fitossanitário, superando, né, essas lacunas e com uma tecnologia central, né, que a gente já tem, e não apenas como uma alternativa, né, de manejo de solos. Aí a gente considera, né, essa tecnologia dependente de esforços coordenados entre pesquisa científica, políticas públicas e engajamento comunitário, de forma que a gente transforma os bioinsumos de uma promessa, né, de um potencial em realidade consolidada, para poder, né, se tornar um pilar de uma nova lógica agrícola, menos dependente, né, dos recursos finitos e mais integrada a processos naturais. Obrigada a todos que permaneceram até aqui, né? Tenham um bom evento. Boa noite.